Finalmente a luta do Blast contra o Empty Void continuou depois de tanto tempo, e eu vou te contar, o Blast esculachou completamente o Void nesse começo. A gente até mesmo chegou a ver uma possível explicação para de onde vêm esses poderes espaciais do Blast, e olha que eles podem ser muito mais importantes do que pareciam, já que aparentemente eles estão relacionados com o selo do God. Se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no capítulo 207 de One Punch Man e saber o que tá rolando nessa luta, fica aqui porque eu vou te contar tudo o que tá acontecendo. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo Nerd, bora bater um papo sobre isso. Essa luta do Blast contra o Empty Void tinha sido interrompida muito tempo atrás, né? O mangá tinha mudado de foco, a gente tava vendo coisa da New Heroes, nada muito importante, apesar de que algumas coisas interessantes, mas o mais relevante mesmo era conhecer os personagens que estavam lá, dentre eles o mais importante é o Blue, justamente o filho do Blast. Mas agora a gente volta pra essa luta que já começa com o Blast boladaço acertando um soco gravitacional no Void. Só que mesmo tomando esse golpe, o Void se aguenta de pé e tenta cortar o Blast com as suas espadas, mas até que com bastante facilidade ele desvia pulando. E é aqui que o esculacho começa de verdade, porque depois disso, o Blast toca nas mãos do Void e passa para elas como se fossem duas esferas negras. Quando ele chega bem pertinho e calmamente olha nos olhos do Void e fala o seguinte: eu esperei por 15 anos, e a gente vê que o Void do nada fica muito pesado e cai no chão sem conseguir se levantar, criando uma cratera inclusive ao redor dele. E nesse momento a gente entende que essas esferas que o Blast colocou nas mãos dele são justamente esferas gravitacionais, por assim dizer. Elas aumentaram em muito o peso do Void, ao menos na parte das mãos dele, e assim imobilizaram ele no chão. O Blast fala que pro Void ir para a dimensão superior, ele precisa fazer selos de mão com as suas mãos, as duas no caso, ou seja, agora ele não vai poder. Ele inclusive enfatiza que ele passou 15 anos aperfeiçoando suas habilidades para conseguir aprisionar sem matar, justamente para poder imobilizar o Void da forma mais eficiente possível. O próprio Void chega a comentar que aquilo que o Blast fez impediu que ele consiga mover sequer um músculo, mas então ele projeta esferas de energia divina, aquelas esferas de luz, como por exemplo as que o Imperador Mendigo usava. O Garou também tinha acesso a esse tipo de energia, e para quem não lembra, a Psychos já classificou isso, ou ao menos nomeou, como energia divina. Então sim, essas esferas de luz são feitas teoricamente ao menos da energia de God. Elas avançam na direção do Blast, mas então ele cria as próprias, só que elas são negras, e com um movimento de dedo elas giram ao redor dele, batendo nas esferas de luz do Void e anulando elas. Então que numa cena incrível onde tá rolando um tipo de distorção espacial atrás dele, o Blast comenta que a luz do poder divino é inútil contra ele. Eu avisei que ele tava esculachando o Empty Void, e é aí que o Blast joga mais uma daquelas esferas gravitacionais nele, prendendo meio que o peito do Void um pouco da boca, forçando ele contra o chão. Mas aparecem kunais na frente dos olhos do Void, que o Blast acha que foi o Sonic ou então o Flash que mandaram pra tentar matar ele. Ele chuta as kunais pra longe e reclama com o Sonic, dizendo pra ele não se meter onde ele não foi chamado, mas quando ele olha pro outro lado, ele vê que o Sonic na verdade estava parado e não tinha feito nada daquilo, ou seja, foi tudo uma ilusão do Void justamente pra distrair o Blast. Quando ele olha de volta, o Empty Void comenta que o Blast não esperava por essa e começa a absorver a energia do Blast com a própria boca, como se estivesse comendo mesmo. Isso enfraquece os poderes do Blast e assim o Void consegue mover as suas mãos de novo, fazendo os selos para ir para a dimensão superior. O Blast tenta impedir ele lançando 2 ataques, mas não consegue a tempo. E é aqui que a gente tem um detalhe muito interessante nesse capítulo, porque quando o Flash e o Sonic perguntam o que está acontecendo, o Blast também está muito confuso e ele se pergunta como que o Void conseguiu absorver. E ele comenta que ele possui o poder das trevas que sela o poder da luz, e se pergunta o que aconteceu pro Void ter conseguido absorver aquilo. E isso é muito interessante. Se liga só, se o Blast possui esse poder das trevas, e a gente sabe que na verdade os poderes dele estão relacionados com o espaço, então primeiro que a gente pode entender que essa questão de trevas não é tão literal, é algo meio metafórico, o que não é incomum. Quem assiste o One Piece, por exemplo, deve saber que o Barba Negra tem a fruta da escuridão, mas ele mesmo diz na obra que escuridão é gravidade, os poderes dele funcionam simulando um buraco negro. Com o Blast é quase que o oposto, mas ainda funcionando de uma forma muito parecida. Ele tem poderes espaciais, mas que, metaforicamente, são como se fossem escuridão. Ou seja, não é literal, mas é uma obra fictícia. Não precisa ser 100% literal, não precisa ser 100% de acordo com a realidade. Então aqui, aparentemente, a obra está fazendo uma relação metafórica entre escuridão e espaço, buracos negros, essas coisas. E por essa relação metafórica, os poderes dele são de trevas e conseguem anular os poderes da luz. Por isso que ele conseguiu cancelar completamente aqueles ataques do Void. Só que aí que tá, o próprio Blast fala que é a luz do poder de Deus. Ou seja, não é só uma questão de luz e escuridão, metaforicamente, mas sim algo diretamente relacionado com God. Quando eu vi isso lendo o capítulo, a primeira coisa que me veio na mente foi uma cena em específica em que o Garou estava lutando contra o Saitama, e quando ele bate no planeta, afetando ele, afetando o campo gravitacional, a gente vê o que teoricamente seria o time do Blast em outra dimensão
explicação falando que os campos gravitacionais da Terra estão ficando loucos e uma distorção espacial está criando um buraco no selo dimensional. Ou seja, a escuridão do Blast, que está relacionado com poderes espaciais, é o oposto, ou ao menos anula, a luz de God. E existe um selo dimensional contendo, teoricamente, o God. Ou seja, provavelmente esses poderes do Blast não são algo único dele, mas também não são algo tecnológico, por assim dizer. Ou até podem ser tecnológicos, mas de qualquer forma, parece e muito que esses poderes dele são um tipo de tradição, ou ao menos um sistema específico, que foi criado para conter o God, simulando esse selo dimensional dele. Ou seja, é como se as habilidades do Blast aparentemente fossem uma imitação do selo que está prendendo o God. Teoricamente falando, as habilidades dele teriam as mesmas propriedades, a mesma natureza de seja lá o que está prendendo o God, impedindo que ele acesse aquele mundo. Por isso que os poderes dele tornam a luz do God inútil, porque as trevas dele são como se fossem o selamento perfeito para a luz do God. Isso é muito interessante porque é ao menos uma forma possível de o Blast não se tornar um personagem inútil mais pra frente, já que teoricamente ele é o counter perfeito, ele é a anulação para os poderes divinos. Mas claro, isso aqui é só o que parece se a gente for comparar com aquela cena lá do Garou. Ainda não é oficial, a gente só tem essa citação dos poderes das trevas dele selarem a luz divina. De qualquer forma, pra mim, pelo menos, isso daqui vai estar sensacional se for dessa forma. Mas e você? Me conta aqui nos comentários se você concorda ou gosta dessa teoria. Além disso, se você tá gostando desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal e se inscreve para não perder essa análise dos próximos capítulos. Mas agora, já voltando pro vídeo, os três percebem um rastro de destruição que tá vindo de longe. O Blast teleporta eles para longe e a gente vê um estrago gigantesco que foi feito pelo corte dimensional. E essa conclusão levantou uma grande dúvida, que é como exatamente a luta vai continuar depois disso. Porque basicamente, se o Void foi para outra dimensão, será que ele precisa voltar ou ele pode ficar por lá? O Blast demonstrou que aparentemente num confronto direto a vantagem é dele. Ele não teve muita dificuldade em lidar com os ataques do Void, desviou com facilidade, prendeu ele como se não fosse nada. Ele falou que ficou 15 anos treinando essa questão da imobilização e ele consegue anular completamente os poderes da luz divina pelo que a gente viu. Só que tem dois problemas. O primeiro, o Void absorvendo a escuridão do Blast de uma forma que nem o Blast entendeu. Segundo, a própria questão do Blast ter focado tanto em impedir que o Void vá para outra dimensão, imobilizando as mãos dele, mostra que o Blast provavelmente não consegue lidar com o Void enquanto ele está nessa dimensão do God. Ou seja, se o Void tiver alguma necessidade de voltar, ela provavelmente vai ser revelada no próximo capítulo. É possível que a gente veja um tipo de tempo limite, ou então ele tem que fazer alguma coisa no mundo real para depois poder voltar lá, algo assim. Mas também é possível que esse não seja o caso e o Blast focou tanto em mobilização apenas porque é mais útil prender o Void lá. Já que, como ele falou, o foco não era impedir que ele saísse daquela dimensão, o foco era conseguir prender ele sem ter que matar. E impedir ele de ir para outra dimensão seria só a forma mais fácil de prender. De qualquer forma, muito provavelmente no próximo capítulo, ou a gente vai ver alguma limitação do tempo do Void na outra dimensão, ou a gente vai ver o Blast indo para essa outra dimensão. Só sei de uma coisa, o próximo capítulo promete e muito. Então, se você não quiser ficar por fora, já se inscreve aqui no canal, porque quando chegar, eu com certeza vou trazer uma análise aqui. E você, como um fã de One Punch Man, com certeza não vai querer ficar por fora. Mas e aí, me diz aqui nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você achou da minha teoria sobre os poderes do Blast estarem relacionados com o selo do God. Tô louco pra saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo na próxima.